Queridos, os 2 parking lots da nossa igreja estão lotados. Os nossos bancos aqui estão repletos de pessoas e louvado seja o nome de Deus por isso. Nós amamos e gostamos ao ver a nossa igreja cheia. Eu vou pedir gentilmente aos nossos diáconos, o Edson e sua equipe, já falei com o Eduardo, eles vão colocar algumas cadeiras aqui no corredor, porque nós não podemos ter cadeiras nas partes últimas ali da igreja, naquela parte onde nós transitamos, mas aqui no corredor nós podemos. Então, Eduardo, Edson, peço gentilmente a vocês, caso do seu lado aqui ainda haja algum lugar, levante a sua mão, eu vejo lugares aqui à frente, ali para que as pessoas possam se acomodar, para que nós possamos estar confortáveis e seguros. E eu agradeço a sua compreensão por isso, ok? Então, cadeiras aqui ao centro, para nós desocuparmos aquela parte de trás. Que Deus abençoe, pastor Samuel, feliz sábado, bênção de Deus. Muito obrigado, pastor Marco. Você, pastor. Aqui, tá bom? Tem todo um esquema aqui. Vamos chegar lá. Não foi feito por um brasileiro isso aqui, hein? Logo vi. Bom dia, feliz sábado. Vamos ver se vai continuar feliz até eu terminar essa mensagem que Deus me deu. É uma mensagem muito difícil, e eu não sei se estou pregando para mais alguém, mas para mim, com certeza. Ore comigo. Senhor Deus, nós vamos passar muitos momentos agora lendo a Tua Palavra. Senhor, essa palavra é uma palavra dura, mas é uma palavra que traz esperança para cada um de nós. Pedimos o poder do Teu Santo Espírito dentro de cada um de nós, traduzindo o que a Tua palavra está dizendo para nós. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. No primeiro século, os cultos não eram como nós temos hoje. O que nós temos como culto hoje, num prédio dedicado a isso, com uma doxologia, isso significa uma ordem de culto, isso não existia. Se você está nos visitando hoje, pela primeira vez, você fica de olho para quando levanta, quando senta, quando ajoelha. Senão você fica perdido na coreografia. No primeiro século não tinha esse processo inteiro. Os irmãos e irmãs que seguiam a Cristo, os discípulos se reuniram em cada lugar, em casas normalmente, e eles comiam juntos, eles viviam juntos, cada um tinha a sua casa, mas eles passavam bastante tempo juntos. E eles liam as cartas que eram enviadas e copiadas pelos apóstolos. Essa carta aqui, que foi escrita aos Efésios, que nós vamos ler hoje, foi escrita pelo apóstolo Paulo. Paulo passou 2 anos em Éfeso. E o impacto de Paulo pregando a palavra, primeiro na sinagoga, depois ele foi mandado embora da sinagoga, e depois nas casas, foi tão profundo que começou a mudar o comércio da cidade. E Éfeso era uma cidade muito importante. 2 anos depois, Paulo foi mandado embora da cidade, pelos negociantes da cidade, você lembra da história, está lá em Atos. E agora, muitos anos depois, ele escreve essa carta aos Efésios. Os primeiros 3 capítulos da carta, eles falam sobre, o capítulo 1, o propósito de Deus, o objetivo de Deus como um todo. Capítulo 2, o objetivo de Deus em você, qual a parte que você individualmente tem para cumprir no reino de Deus. E o capítulo 3, qual o objetivo da igreja. E agora no capítulo 4, 5 e 6, ele faz as aplicações de tudo que ele disse no capítulo 1, 2 e 3.
Mas essas cartas, elas foram feitas para ser lidas do começo ao fim. Então, se você estivesse numa igreja no Primeiro Testamento, não só em Éfeso, porque eles copiavam as cartas e mandavam para as outras igrejas. Qualquer uma igreja que recebia essa carta ia ler. Sábado de manhã, eles se reuniram e liam essa carta, do começo ao fim. A carta inteira. No outro sábado faziam o quê? A mesma coisa, a mesma carta. E no outro sábado, a mesma carta. Aí recebia outra, e começava com a outra. E eles decoravam grandes porções do que foi escrito. Hoje nós não vamos fazer do capítulo 1 ao capítulo 6 de Éfeso, mas nós vamos ler grandes porções do capítulo 4 e o capítulo 5, e se der tempo um pouquinho do capítulo 6. E é claro, quando a palavra de Deus, ela fala diretamente a você, ela traz dois sentimentos, normalmente. O primeiro, não tem esperança para mim. O que Deus espera de mim é muito mais do que eu consigo fazer. Isso está certo ou está errado? Está certo. É exatamente isso. O padrão de Deus para você é muito mais alto do que você consegue suprir ou alcançar. É ou não é ou não é? Só não sabe disso aqueles que nunca tentaram. Aqueles que já tentaram seguir 100% do que a Bíblia diz, sabe que você sozinho vai fracassar. E se você acha que Jesus veio para transformar a lei que era difícil em algo fácil, você ainda não leu o Novo Testamento. Normalmente os adventistas são acusados de pensar no Velho Testamento que a lei era muito difícil e muito dura. E as igrejas evangélicas preferem o Novo Testamento, onde Jesus parece ser mais amoroso e Jesus parece que não se importa muito com a lei. Mas é claro, você não precisa mais do que o Sermão da Montanha para entender que Jesus transformou a lei que era difícil em algo absolutamente impossível. Quer ver? Vocês ouviram o que foi dito: não cometereis adultério. Porém eu vos digo, o que Jesus disse? Se você pensar, já cometeu. Se você não está desesperado ainda, espere o próximo. Vocês ouviram o que foi dito: não matarás. Porém eu vos digo. Quem aqui nunca imaginou matar alguém? Pastor, que negócio mórbido. Se eu e você conhecêssemos os pensamentos reais que nós sempre tivemos na nossa vida inteira, nós íamos ficar afastados da humanidade pelo menos uns 3 anos para recuperar. É ou não é? Jesus tornou a lei que era difícil em algo absolutamente impossível. E não para por aí. Quando Jesus disse: amai-vos uns aos outros, Ele fala que tem que amar uns aos outros como Ele ama o Pai. Um amor perfeito. Essa semana eu vou voltar para fazer casamento. Vou fazer um casamento essa semana. Alguns de vocês vão. Qual a minha passagem mais destruidora de casamento que você pode imaginar? 1 Coríntios 13. Todo casal lê 1 Coríntios 13 na hora do casamento. Não todos, mas a maioria, né? Muitos. Só lê aquele capítulo na frente dos outros porque eles não começaram a vida de casados ainda. É ou não é? O amor é paciente. O padrão de Deus para você, ele é altíssimo. E Ele não baixa o padrão dele porque você não consegue alcançar. Ele prefere te dar o Espírito Santo para te transformar de dentro para fora, para você alcançar esse padrão. Porque o que Ele quer de você é que você seja livre e que você ame do fundo do seu coração, sem restrição nenhuma. Essa vida livre e completa é o que Deus quer para você. Capítulo 4, vamos começar a nossa leitura. Ele diz assim, ó: como prisioneiro do Senhor. Quem que estava prisioneiro? Ele, Paulo, provavelmente em Roma. Como prisioneiro do Senhor, peço a vocês que vivam de maneira digna do chamado que receberam, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando uns aos outros com amor.
Está vendo como já começou difícil isso aqui? Tem gente que exercita, você precisa de mais controle próprio para exercitar o amor. É ou não é? Quem não concorda nunca teve filho, claro. Filho tem a capacidade de desenvolver a tua paciência. Tem ou não tem? Tem. Sabe por quê? Porque filho tem mais potencial de desenvolver a tua paciência, porque filho é igual a você. O teu filho, se você criou, ele tem os mesmos defeitos que você. Então, que você teve que trabalhar para lutar a tua vida inteira, você olha assim, o moleque é igualzinho. Aí é um enfurecimento tremendo, né? De raiva. Não é condizente ao chamado que você recebeu. Note que essa passagem começa dizendo: você tem que viver de maneira digna ao quê? Ao chamado que vocês receberam. Aqui está falando aqui só com os pastores da igreja? Peraí, pastor foi chamado, pastor Marco foi chamado ao ministério, eu também fui chamado ao ministério. Na verdade, eu nunca tive a opção de ser pastor, não, então estou aqui. Mas e você? Aqui não está falando dos pastores. Aqui está falando de todos. Você que se batizou, você aceitou o chamado de Deus no seu batismo. E você precisa viver de maneira digna ao chamado que você recebeu. O que significa isso? Com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço, versículo 3, para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também há uma só esperança quando foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Esse é o seu chamado. Você foi chamado para ser uma expressão de Deus para os outros, especialmente aqueles que pertencem ao corpo de Cristo, como você. Esse padrão é altíssimo. Vivam de maneira digna ao chamado que você recebeu. Primeiro ponto, você foi chamado. Fala para a pessoa que está do seu lado, você foi chamado. Era só isso, gente, é uma frase só, não precisa conversar, é só uma frase. A partir do versículo 7, vem a segunda parte, que diz assim, ó: a cada um de nós foi dada a graça, conforme a medida com que Cristo distribuiu os dons. Por isso é que foi dito, quando ele subiu ao triunfo das alturas, levou cativos, muito prisioneiros, e deu os dons aos homens. Ora, o que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancem a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Quando você orou para que Deus te transformasse, a Bíblia diz que Deus vai usar outras pessoas para trazer essa transformação para você, através do Espírito Santo. Entenda que se Jesus precisa trazer uma exortação para a tua vida, é muito provável que Ele use a boca de outra pessoa para vir falar contigo. Se Jesus precisa te mostrar o que é o perdão, é muito provável que Ele use uma outra pessoa para te perdoar. Se Jesus precisa responder a tua oração pedindo recursos financeiros, a carteira de alguém vai ficar vazia, ou vai ter menos dinheiro pelo menos. Se Jesus precisa demonstrar a sua bondade contigo, uma outra pessoa vai ter que demonstrar essa bondade. O que a Bíblia apresenta é que você foi chamado para apresentar para os outros quem Deus é.
Olha a responsabilidade. Você conhece quem é Deus? Você tem encontros íntimos com Ele para entender quem Ele é? Transmita isso aos outros. Seja a expressão de Deus para os outros. Aqui diz que Deus chamou um para ser apóstolos, outros para ser professores, outros para serem profetas. Para quê? Qual o objetivo dos dons? E aqui é uma lista muito pequena, ele só está mencionando alguns. Os dons são muitos. Qual o objetivo disso? Para que todos cresçam. Para que todos se tornem maduros. Hoje, nós estamos falando do fim da tua infância espiritual. Queridos, chega de leitinho. Você não pode permanecer tomando leitinho espiritual a tua vida inteira. Tem uma hora que você precisa crescer. E quem vai trazer esse crescimento para você? Aqueles que Deus deu dom para isso. Os pastores, os professores, os diáconos, os líderes, eles vão ser usados para dar fim, uma vez por todas, na tua infância espiritual. Mas eu vejo que em grande parte das nossas igrejas, isso não acontece. Por que não acontece? Porque para exercer o teu dom espiritual, você tem que ter coragem. Você não imagina a coragem que leva um pastor sair da sua casa e visitar o irmão que ele precisa trazer uma palavra de exortação para aquele irmão. É muito mais fácil preparar sermão, deixa eu te explicar, é ou não é, pastor? A coisa mais difícil que você tem é olhar no olho do seu irmão e falar a verdade. Irmã, tem que parar de ficar vestindo isso, irmã. Quem que vai falar isso? É o pastor? Não é. Não é. Quem que é? Quem que é? As pessoas que Deus chamou para fazer isso. Mas pastor, ninguém tem nada a ver com o que eu visto. Tem. Tem. Por quê? Porque se Deus vai falar contigo, a boca de alguém vai ter que falar. Imagina dizer para o irmão, irmão, você está ostentando as coisas, irmão. Você está ostentando a riqueza que Deus te deu. Imagina a coragem de chegar para alguém e falar isso. Mas e se for verdade? É difícil você olhar no olho de alguém que você ama e falar algo assim, porque é mais fácil você continuar com a tua vidinha. Mas pastor, ninguém tem nada a ver com a minha vida, não. Deixa eu te explicar. Se você não quer que ninguém tenha nada a ver com a tua vida, não volte mais para a igreja. A igreja é o lugar que as pessoas te amam tanto que elas se recusam a não falar a verdade para você. Eu cresci ouvindo, não, a única coisa que importa é o teu relacionamento com Jesus. Já ouviu isso? Deixa eu te explicar. A única coisa que importa é o teu relacionamento com Jesus. Mas o teu relacionamento com Jesus tem a ver com o corpo de quem? O corpo de Cristo. E o corpo de Cristo vai ser usado para te abraçar. O corpo de Cristo vai ser usado para te falar verdades que você precisa ouvir. Mas sabe o que normalmente acontece? É que quando o Espírito Santo te revela algo sobre uma outra pessoa e fala assim, ó, vá lá e diz isso para ela. A maioria de nós somos tão covardes que a gente prefere falar para os outros do que falar para ela. Isso não pode. Paulo vai falar sobre isso daqui a pouquinho, nesse mesmo capítulo. Se o Espírito Santo te revelou algo sobre uma outra pessoa, com todo o amor que Deus te deu, converse com ela. Pastor, você não deve estar sabendo das pesquisas. As pesquisas dizem que as pessoas saem da igreja porque o diácono falou algo que elas não queriam ouvir. E machucou tanto que elas saíram. Entenda, a igreja não é berço de criança. Tem uma hora que você precisa ser cuidado como um bebezinho espiritual, é verdade? Se você foi batizado em menos de um ano, aqui ó, todo cuidado com você completamente. Mas uma hora você tem que crescer. Uma hora a comidinha na boquinha espiritual tem que parar, porque você consegue pegar no garfo e comer.
Jesus Cristo está te chamando para dar fim à tua infantilidade espiritual e passar a ser adulto. Olha o que diz aqui no próximo versículo, se você tem alguma dúvida. 14, olha só, o propósito de tudo isso, dos dons espirituais, o propósito é que deixemos de ser como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, ou jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, pela astúcia e pela esperteza de homens que induzem ao erro. Paulo nem tinha mídia social quando escreveu isso aqui, imagina se tivesse. Há muitos de vocês que vão cair na polarização da política esse ano nos Estados Unidos, porque vocês são infantis espiritualmente. Abre o olho, cresça espiritualmente a ponto de você não ser lançado para lá e para cá com qualquer videozinho de YouTube que você assiste. Pastor, mas você não sabe, estão preparando, e vem com aquelas teorias de conspiração. Só gosta de teoria de conspiração quem não está firme na palavra. O teu compromisso é com a verdade. O teu compromisso é de entender a profecia com tanta clareza que você sabe quando ela está acontecendo e pode ajudar os outros. Quem aqui é professor da escola sabatina? Levanta a mão. Professor da escola sabatina. Presta atenção, professores. A tua responsabilidade é tremenda. Você vai abrir a Bíblia e ajudar as pessoas a entender a Bíblia e os momentos que estamos vivendo, ainda mais nessa lição na escola sabatina. Estude como se a tua vida e a dos outros dependesse disso, porque depende. Nós precisamos uns dos outros para poder crescer espiritualmente. O objetivo de tudo, verso 14 de novo. O propósito é que deixemos de ser como crianças. Versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo, em amor, à medida que cada parte realiza a sua função. O corpo de Cristo cresce quando nós usamos os nossos dons. Mas tem gente que gosta de pá. Lembra da parábola? O que ganhou 5 talentos, 5 dons, 5 presentes de Deus, ele fez o quê? Ele investiu, botou para trabalhar e virou em 10. O que tinha 2, botou para trabalhar e virou 4. Mas aquele que gostava mesmo era de uma pá. O que ele fez? Ele enterrou. O corpo de Cristo nessa igreja só vai crescer, a sua igreja só vai continuar a se desenvolver se você largar e abandonar essa pá que você tem na mão e usar o teu dom. Para de enterrar talento que Deus te deu. Você tem uma habilidade em alguma coisa? Santifica a tua habilidade e transforma isso num dom. Mas pastor, eu estou focando na minha carreira. Eu estou focando nisso, eu estou focando na minha empresa, eu estou focando naquilo, Colocai primeiro o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar na tua vida. E o que Deus fala? Quantas coisas? Todas as outras coisas. Entenda que aquilo que você quer não é o que você precisa. Pastor, mas eu estou trabalhando aqui porque eu quero entrar nessa faculdade aqui, ó. Pastor, eu estou trabalhando aqui para formar uma empresa, e daí uma vez que crescer, aí eu vou poder focar em Deus. Sabe quando você vai focar em Deus? Nunca, porque aquilo que você não precisa é incapaz de te saciar. Vou repetir para ficar mais claro. Aquilo que você não precisa é incapaz de te saciar. Quem que pode revelar para você o que você realmente precisa? É o Espírito Santo. Se você não está conectado ao Espírito Santo, usando os dons que Ele te deu, colocando o reino de Deus em primeiro lugar, você só vai atrás de coisas que você quer, que jamais vão te saciar, você vai gastar tanto tempo investido naquilo, e nunca vai te trazer o que você está buscando, que você nunca precisou daquilo em primeiro lugar. Primeiro, você foi chamado. Segundo, você foi chamado para ser parte do corpo de Cristo. E terceiro, você foi chamado para ser parte do corpo de Cristo, para transformar e ser transformado em alguém que é igual a Cristo. Versículo 17, assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto,
que não vivam mais como os gentios, na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus pela ignorância em que estão, por causa do endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à devassidão, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Não sejam como eles, Paulo diz. Versículo 20. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam em Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quando a antiga maneira de viver, dispam-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, para serem renovados de um modo de pensar e se vestirem do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade provenientes da verdade. Deus está interessado na sua transformação. Eu sei que isso é difícil. C.S. Lewis conta que você sabe que precisa, quando você vem a Jesus, na infância da tua espiritualidade, você vem a Cristo e você fala: Senhor, eu preciso de transformação. É como se você fosse um barraquinho, um shack, um barraquinho, um puxadinho, que a gente fala no Brasil. Aí você olha assim e fala: Senhor, é verdade, eu preciso de transformação. Essa parede aqui precisa sair, não tem alicerce aqui. Me transforma, Senhor. Aí Deus começa a arrebentar a parede, Ele começa a reformar a casa que é você, e você sabe que vai doer aqui, que vai ser problema lá, mas você sabe que precisa. Aí Ele te transforma, você olha assim, é uma casinha legal. Você fala: agora chega, né? Tá bom. Não. Quando você acha que tá bom, Ele derruba outra parede. Por quê? Porque eu e você, a transformação, na maioria de nós estaríamos satisfeitos em serem pessoas boas. We would settle for being a good person. Eu só quero ser uma pessoa boa. Pronto. Aí Deus te transforma numa pessoa boa, mas Jesus está satisfeito em você ser apenas uma pessoa boa? Não. Essa casinha não é suficiente. Aí Ele te transforma numa mansão. Aí você que deveria estar crescido já espiritualmente, olhando para isso, você não deveria estar satisfeito ainda, mas você fica satisfeito. Senhor, eu estou satisfeito. Eu não brigo mais, eu já sou uma pessoa bem mais tranquila, eu não minto mais, eu só exagero às vezes. Senhor, tá bom, né? Entenda que Deus quer te transformar de um barraco, não para uma mansão. Ele quer te transformar num palácio digno do rei morar dentro dele. É isso que Ele quer fazer contigo. E entenda que os problemas, as tentações, as dificuldades que Ele permite que venha para você, faz parte do processo de transformação que Ele quer trazer para você. E Ele não vai parar até Ele terminar o trabalho dEle. Aquele que começou a obra em vós, o quê? Há de completá-la. Isso era boa notícia, mas você olhando assim fala: pastor, não sei se eu aguento, hein? Deixa eu te explicar, você não aguenta. É impossível você aguentar o que o Espírito Santo tem para você. O Espírito Santo quer que você ame as pessoas sem restrição nenhuma. Imagina, se Ele te desse a capacidade de amar as pessoas só que estão dentro desse prédio aqui, com a mesma intensidade que você ama a tua mãe e os teus filhos. Hoje à noite você estaria num psiquiatra pedindo remédio. Por quê? Porque a tua mente não tem força ainda para amar com essa intensidade que Deus quer que você ame. Imagina você amar com tamanha intensidade que você consegue transformar a vida da pessoa com um olhar de amor que você dá para ela. Eu conheço pessoas que já cresceram na sua espiritualidade que conseguem fazer isso, transformar a vida do outro com um abraço. Mas antes de você se tornar um gigante espiritual assim, você tem que parar de ser criança espiritual e se tornar um adulto espiritual. Hoje nós temos, especialmente com os meninos e os homens, um processo de infantilidade contínua. Se você prestar atenção na vida normal, você vai ver muitos homens de 30, 40 anos de idade ainda se vestindo como adolescentes. Você vai ver muitos homens de 30 anos de idade continuando a jogar videogame no basement da mãe.
Por quê? Porque não quer crescer. É o síndrome de Peter Pan. E espiritualmente, nós temos muitos homens de gravata que continuam como infantes espirituais. Não pode. Hoje é o fim da tua infância espiritual. Está na hora de crescer. Mas não para aí. Versículo 25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade uns aos outros, pois todos nós somos membros de um mesmo corpo. O Espírito Santo quer que você pare de mentir e comece a falar a verdade. Há 5 anos atrás, eu tentei levar isso a sério. Diga a verdade ou pelo menos não minta. Eu li isso num livro e falei, vou seguir isso aí. Primeiro, eu não consegui passar um dia sem exagerar. Extrovertido do jeito que eu sou, em 6 meses, eu consegui chegar a 2 semanas, sem exagerar, mentir ou falar nada que fosse falso. E nesse dia eu lembro, eu estava no meu escritório, a Amy, minha esposa, vinha me pegar. E ali na conferência geral existe uma boa caminhada de uns 5 minutos entre o escritório e o carro, né? Quando eu sabia que ela ia chegar, eu saí do meu escritório, 2 colegas começaram a conversar comigo, sobre um assunto sério. E eu continuei a conversar, 10 minutos depois a minha esposa me liga. Eu pego o telefone. Hey baby, I'm almost there. Estou quase lá, entendeu o problema? Eu estava quase no carro? Não estava. Como é que se chama isso na linguagem espiritual? Mentira é o nome disso. Depois de conseguir 2 semanas com muita dificuldade, caí para o 0 de novo. Demorou 1 ano para eu parar de contar quantos dias eu continuava sem mentir. E eu já era pastor, diretora social na Associação Geral dos Adventistas do 7º Dia. Entenda que o que o Espírito Santo quer fazer com você não é te transformar numa mansão. Ele quer que você seja perfeito como o teu Pai do céu é perfeito. E sabe quando que isso vai acontecer? Só na segunda vinda de Cristo. Mas até lá, Ele não vai desistir em continuar a te transformar cada vez mais nele. Por quê? Porque Ele quer que você seja livre. Existe uma forma de você ser livre continuando a mentir? Sim ou não? Não, porque a mentira te prende. Deixa eu explicar, minha vida foi completamente transformada quando eu comecei a ser preciso nas minhas palavras. Aconteceu isso. Em 2, 3 anos, a minha esposa nem imaginava uma discussão posterior para saber exatamente o que tinha acontecido. Por quê? Porque ela sabia que se eu falei que aconteceu aquilo ali, é porque exatamente aquilo ali aconteceu. A liberdade que isso te traz é algo inacreditável. E é isso que Deus quer para você. Para de mentir. Diga única, exclusivamente, estritamente a verdade do que aconteceu e como. Minha mãe sempre dizia, olha o próximo verso aqui, ó. Quando ficarem irados, não pequem. Não permita que o sol se ponha enquanto durar a ira de vocês. Não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo o que é bom com as próprias mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Aquele que mente, o quê? Rouba. E quem rouba, mata. É só uma progressão. Se você continuar a mentir, uma hora você vai começar a roubar. É só uma questão de tempo. Acredita no que eu estou te falando. E Paulo diz assim, ó, o Espírito Santo diz através de Paulo, para de roubar. Aquele que está furtando, pare de furtar. Mas o verso não para aí. Ele diz assim, ó, usando as suas mãos, dê aos pobres. Porque sempre tem o que você tem que parar de fazer, mas daí você tem que se tornar bom em alguma coisa no mundo espiritual. Então você está furtando? Ah, entendi. Para de furtar e começa a distribuir o que você já tem. Trabalhe, tenha recursos e dê aos outros. 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que transmita a graça aos que ouvem. E aí, eu quero ler junto com isso, versículo 3, que para brasileiro é muito difícil. Deixa eu te explicar. Brasileiro é o povo que mais fala palavrão e melhor fala palavrão do mundo.
O português é uma língua, principalmente do Brasil, riquíssima em palavrão. O mesmo palavrão pode ser usado num momento bom e num momento triste, num momento feliz. A mesma palavra. Dependendo como você fala, você expressa aquilo de várias formas. Uma vez eu lembro de ter visto uma dissertação de doutorado em Oxford sobre palavrões e o Brasil estava na frente assim de longe. Melhor país para se falar palavrão. Sabe o que o Espírito Santo diz para você hoje no versículo 3? Entre vocês não deve haver nem sequer uma menção de imoralidade sexual, nenhuma espécie de impureza ou cobiça, pois essas coisas não são próprias dos santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem piadas indecentes que não são apropriadas, mas em vez disso, ação de graças. Porque vocês podem estar certos de nenhuma coisa imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e em Deus. Para de falar palavrão. Ah, pastor, mas é que no trabalho o pessoal, todo mundo fala. Se você não consegue nem deixar de falar palavrão no trabalho, você acha que quando o decreto dominical vier, você vai ter algum tipo de coragem de dizer não? Se você falhar nessas coisas pequenas, entenda que você ainda é um infante espiritual e Deus quer te transformar para que você torne um adulto e no meio dos ataques do inimigo você continue de pé, pois esse é o objetivo de Cristo. Vamos terminar o capítulo 4. Assim, versículo 18, assim vocês perceberão como todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Isso está no 3, vamos voltar ao 4 mesmo. Versículo 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutualmente, como Deus os perdoou em Cristo. Eu gostaria de incentivar vocês a ir para casa hoje à tarde, em algum momento, e ler o fim desses capítulos 4, 5 e 6. Por quê? Porque hoje é o fim da tua infância espiritual. No capítulo 6 de Efésios, Deus fala para você colocar armadura espiritual. Porque existe uma verdade que eu preciso dizer para vocês hoje de manhã. As suas batalhas precisam ser vencidas primeiro no mundo espiritual, antes que você possa contemplar as vitórias no mundo que você vive aqui, o físico. As batalhas precisam ser vencidas no mundo invisível, antes de você poder contemplar as vitórias no mundo visível. Todas as lutas que você está lutando hoje, você ganha em oração. São batalhas espirituais que precisam ser vencidas primeiro. Você não tem recurso suficiente para pagar as suas contas. Busque o reino de Deus de joelhos. Vença essa batalha no mundo invisível primeiro e depois contemple o que Deus vai fazer no mundo visível. As batalhas de relacionamento da sua família. A coisa mais difícil que tem são os relacionamentos em família. Essas batalhas, elas são ganhas de joelho primeiro, no mundo invisível, antes que você contemple as vitórias que Deus vai te dar no mundo visível. Seja um guerreiro de oração com Deus, e você vai ver as vitórias que Deus vai trazer. Entenda que essa mensagem é uma mensagem difícil, mas é difícil porque você foi chamado. Deus te chamou como filho dele, para ser livre, para amar de verdade, de forma irrestrita, de forma profunda, e que os outros contemplem esse amor, mas é um amor a médio e longo prazo. Como que você diz a verdade para algum irmão que precisa ouvir uma verdade? Com amor. Amor no fundo da sua alma, um amor que ama não só agora, mas amanhã, e no dia seguinte, semana que vem e por toda uma eternidade. Nós já falamos aqui sobre os pais que amam só no momento. O seu filho já passou 40 minutos de TikTok, ele precisa botar o device e precisa estudar.
Mas você sabe o que acontece quando isso acontece? O moleque tem 10 anos e você precisa, como pai, limitar as horas que ele fica assistindo essas coisas. Mas o pai não está em casa hoje. Hoje quem está em casa é a mãe. E sabe por que a gente ama mais a mãe? Porque ela tem um amor que não tem limites, aparentemente. Aí a mãe contempla, vou ter que tirar esse moleque do device. Aí ela sabe o que acontece. O que acontece? Ele briga, ele chora, ele fala alto, ele sai desesperado, ele diz que ela não ama. Aí a mãe olha assim e fala: eu não quero causar esse sofrimento e essa angústia para o meu filho. É uma angústia muito grande que o meu filho vai passar se eu tirar o celular da mão dele. Aí o que a mãe que ama só no imediato faz? Deixa mais um pouquinho. Me diz uma coisa, e a mãe que ama a médio e longo prazo? E a mãe que ama o sucesso desse filho muito mais do que os sentimentos dele nos próximos 10 minutos? O que essa mãe vai fazer? Vai tirar ou não vai? E se chorar? E se espernear? O que eu peço a Deus hoje, a minha oração por você, é que você tenha coragem de amar a você mesmo por uma eternidade e amar os outros por uma eternidade. Que você tenha coragem de se tornar desconfortável agora, se isso significa viver para sempre. E que você tenha coragem de tornar o outro desconfortável na sua igreja para agora, se você o ama o suficiente para viver para sempre. Existe alguém aqui que quer dar fim à sua infância espiritual hoje? Você já foi adventista por muito tempo, você já está seguindo a Cristo por mais de anos, e chegou a hora de você acabar com a tua infância espiritual. Pastor, eu não sei se eu ainda estou na minha infância espiritual. Levanta do mesmo jeito. Existe alguém que quer dar fim à sua infância espiritual? Pode se levantar nesse momento. Ore comigo. Senhor Deus, como é difícil ter paciência quando o que a gente quer sentir é raiva. Como é difícil falar a verdade quando é mais fácil usar meias verdades. Como é difícil não tirar vantagem de situações diferentes e agir com integridade em todos os momentos. Senhor, como é difícil amar os outros a ponto de falar a verdade para eles que tu revelaste a nós. Mas, Pai querido, estamos nos dedicando hoje nessa igreja aqui, Capital Brazilian Temple, para nos tornarmos gigantes espirituais um dia. Pai querido, por enquanto gostaríamos de ser apenas adultos espirituais e não mais crianças espirituais. Senhor Deus, a nossa infância espiritual precisa acabar. Nos ajude a procurar cada um de nós na Tua palavra o nosso sustento, ao invés de ficar esperando os outros nos dar na boquinha. Nos dê, Senhor, um amor tão grande através do poder do Espírito Santo, para amar os outros por uma eternidade e a nós mesmos também. Pedimos isso, Senhor, não porque merecemos, mas em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, pastor Samuel. Nós vamos cantar o último hino de despedida. Nós esperamos desbravadores, aventureiros na parte da tarde. Às 6 horas, pontualmente, o nosso JA. Eu convido a você a trazer a sua Bíblia. Foi um pedido de toda a equipe. Nós vamos usá-la aqui em alguns momentos. Que Deus abençoe e um feliz sábado. Que a graça